Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Tricolor Santa! Fala, galera coral! Começando aqui um Beberibe 1285 extraordinário. Extraordinário no sentido de ser um podcast que não estava planejado entre nós, os integrantes. Estão comigo aqui hoje nossos amigos Gerailton Souza e Reginaldo Cabral. A gente vai falar sobre o fato que fez explodir os grupos de WhatsApp de torcida do Santa Cruz e as redes sociais nessa terça-feira, a saída do professor Itamachule e a apresentação, né, a notícia da contratação do Marcelo Martelotti, que vem para a sua quarta passagem no Santa Cruz. Vamos falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos da saída de Itamar e da chegada de Martelotti. Começar ouvindo aqui o professor Reginaldo. Professor, Itamachule deixa o Santa Cruz com números que fazem com que alguns torcedores o vejam como um ótimo treinador e que fez um belíssimo trabalho. Apenas 4 derrotas no ano, deixa o Santa Cruz na segunda posição do Grupo A da Série C. Mas, dentro de campo, alguns torcedores também enxergam que o time poderia render mais, mesmo com a falta de peças. O que é que o senhor tem a dizer? O que é que o senhor viu de Itamar até esse momento? Maurício e amigos. A gente estava em Goiânia e após o jogo a gente tinha notado uma certa estranheza na lentidão do repasse de informações acerca do grupo, e a gente não estava conseguindo informações. Os repórteres não estavam conseguindo informações do grupo do Santa. Então, assim, pairou uma certa tensão, né, do que estaria havendo. A gente fez a viagem na madrugada, chegamos super cansados e não deu para ruminar tudo aquilo. E depois a gente recebeu a coletiva, que é passada, né, pelo assessor de imprensa e tal, e tudo dentro da normalidade. E quando foi hoje, na resenha da Tropical, eu recebo a informação de que o Cruzeiro demitiu o treinador e que Itamar poderia ser um dos nomes especulados. De bate pronto, eu passei a mensagem para Léo na Rádio Tropical. Ele chegou a dar a notícia com um furo de reportagem, na verdade. E quando terminou a resenha, ele começou o Globo Esporte e ele estava fazendo as despedidas no ar. Veja, eu costumo dizer que os números, eles têm eles trazem dados importantíssimos para uma análise, mas eles não trazem todo o futebol, né? Então, os números de Itamar são incontestáveis, né?
Beleza, mas quais foram as competições que Itamar disputou nesse primeiro semestre, né? Partido aí pela pandemia? Uma Copa do Brasil, onde ele esbarrou no time de Série A, vamos dar o desconto, e ele deu uma entrevista, né, catastrófica lá. Eu pensei que ele ia pedir demissão após aquela entrevista. Depois ele perde por Fortaleza, 3-0, da outra coletiva terrível, né, e perde o Campeonato Pernambucano como perdeu. É eliminado da Copa do Nordeste, nos pênaltis, num jogo que o Santa Cruz tinha condições de jogar, mas visivelmente o time estava levando o jogo para os pênaltis, quando o time tinha condições de ganhar o jogo. Isso era uma crítica que se fazia. E ele perdeu o Campeonato Pernambucano, o campeonato mais fácil da história do futebol de Pernambuco, para o pior Salgueiro da década, fazendo com que o Santa Cruz não tivesse volume, sequer abafa em cima do Salgueiro. Então tem torcedor que se prende a esses números e reputa Itamar Schulli como um ser quase que divino, né, com dons geniais, que fez com que o fraquíssimo time do Santa Cruz rendesse alguma coisa. De fato, ele formou um time com uma boa consistência defensiva, uma noção de diminuição de espaço, coisa que para treinador de futebol é muito mais fácil fazer isso do que fazer um time defensivo, do que fazer um time ofensivo. Eu reconheço. Mas nós ganhamos o quê? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E essa parte da torcida que exalta Itamar Schulli, inclusive usando como um mantra, parte do seu vocabulário, o jargão, esse treinador tira leite de pedra, eu queria dizer que vários treinadores que passaram pelo Santa Cruz ao longo dessas 3 décadas tiraram leite de pedra. Quando nós subimos para a Série D, nós fomos campeões estaduais, o Zé Teodoro tendo no time Everton, Senna, Memo, Renatinho, Landu. Isso é tirar leite de pedra. Nós tivemos no acesso à Série B, com Vica, André Dias, que vinha há 8 meses sem jogar bola, Siloé, Caça-Rato, Thiago. Isso é tirar leite de pedra. O Martelotti, que foi anunciado como treinador, foi tricampeão pernambucano e fez uma campanha extraordinária na Série B de 2015, pegando o time na vice-lanterna, levando o time ao vice-campeonato. Se tivesse mais uma rodada, era campeão. Ele foi campeão com Renatinho e Nininho como laterais, jogando bem. O Wellington César de volante, jogando bem. E isso é tirar leite de pedra. É porque a torcida do Santa Cruz se apega a essa coisa de leite de pedra, como se só quem tivesse essa característica fosse Itamar Schulli. Se a gente for fazer um quadro comparativo, no ano passado, queria Leston Júnior ter o time que Itamar Schulli tem. Porque Itamar Schulli tem um time que tem 4 volantes bons. Um brucutu, que é o Bileu, mas tem 3 volantes que sabem jogar. André, Paulinho e Tinga. Só em ele ter volantes, ele já é grande coisa, porque ele já não sobrecarrega o sistema defensivo. Então esse negócio de tirar leite de pedra, porra, calma. Você defende o trabalho do treinador e tal, mas não queira dar um ar de genialidade a quem não é gênio. Ponto. Vida que segue. Santa Cruz já teve Ramon, Nunes, o Manchu, Mazinho, Givanildo, Luciano. Vai se acabar por causa de Itamar Schulli, que optou sair para ir para o Oeste. Estava na cara que o clima internamente não era bom.
Ele tinha um grupo, sim, mas internamente a gente fala de todo o contexto. Ao que me parece, porque assim, não, mas a diretoria prometeu algo e não deu a ele. E ele sabia, não. Ele veio para que time? Ele veio para o Santa Cruz Futebol Clube. Um time em que o Liseu é a regra. O time que vive de filantropia. O time que flerta com o caos permanentemente. Então, ele não vem enganado. Agora, ele, com essa saída, o que me deixa claro é que ele é um treinador que prefere jogar em times que tem um aporte financeiro maior, que não tem tanta cobrança. Ele me parece que ele não tem estabilidade emocional para dirigir time de massa. Isso é muito claro. Para mim, isso ficou muito claro. Né? Perde o Santa Cruz? Não, eu acho que a relação estava desgastada. O Santa Cruz chegou no limite. Itamachule chegou no limite do time. Ele não conseguiria fazer esse time render mais. E eu acho que esse time é limitado, sim, mas eu acho que esse time tem condições de jogar um melhor futebol. Até porque a gente fala, o time do Santa Cruz é muito ruim. Pronto. Ferroviário. É um time sensação, né? Quem é o Ferroviário? O Wellington Rato. Um jogador que foi do Salgueiro aqui, um atacante. William Lira, eu acho, sei lá. Siloé. Thiago Costa. É esse time que a gente que é superior a nós? Claro que não é. É evidente que não é. Nosso time é limitado? É. Mas a gente está em meio a times limitados também, em que treinadores também tiram leites de pedra. Então, vejo que dos males o menor saiu, não é? Acho que a gente pode evoluir, pode jogar um futebol mais leve, mais ofensivo. A gente tem uma estrutura tática, a gente tem uma estrutura defensiva. A gente agora pode fazer com que ofensivamente a gente renda mais. Alguns jogadores que não tiveram tanta oportunidade passem aqui. Uma nova conjuntura, com uma nova formação tática pode vir a render mais. Então, eu não vejo como o fim do mundo a saída de Itamachule. Eu posso compreender, né, que alguns torcedores achem ruim, mas eu acho assim que é supervalorizar demais Itamar. Entende? Supervalorizar demais Itamar. Essa é a minha opinião. Ok, professor. Gerailton, meu amigo, o que é que você tem para acrescentar aí sobre essa passagem de Itamar e a saída dele do Santa Cruz? Bem, rapaz, eu tava almoçando, né, e acabei me entalando ali na hora do almoço, e o que me desentalou já foi a contratação do novo técnico, né, foi tudo muito rápido, né, acho que pegou todo mundo de surpresa, pelo menos eu não esperava que o Itamar saísse dessa forma, né. Confesso que eu nunca achei que seria interessante um técnico com números tão bons sair, dispensado não, mas pedir demissão, né? Pedir demissão do time, né? Porque os números de Itamar realmente são inquestionáveis. Então estão aí, estão para a história. Mas a gente viu também, né? Eu aprendi que com Itamar não basta somente os números, né? Os números não refletem, não refletem conquistas, não refletem um bom futebol jogado dentro de campo, né? Os números são os números. Foram 28 jogos, 15 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Os números são maravilhosos, né? Ele montou um time, né, dentro da limitação do Santa Cruz. Limitação essa que todo mundo já conhece por décadas dentro do Santa Cruz, qual que é a dificuldade para se contratar, para pagar em dias, montar um grupo. Essa dificuldade é conhecida pelos torcedores, você imagina pelos profissionais do futebol, né, que são envolvidos, que têm informações a todo instante, de pessoas que passam aqui no Santa Cruz, técnicos, atletas, empresários.
Então não é novidade, né? É que a gente está acostumado a tirar água de pedra e não leite de pedra, né? Então acho que ele pensou isso. Mas aqui no Santa Cruz é tirar leite de pedra mesmo. São 30 anos dessa maneira, né? E como o Reginaldo falou, né? O Itamar não é gênio. Ele pode parecer com Aladim, né? Mas não é gênio, né? Não faz milagre e não é insubstituível, né? Eu também acho que ele sentiu a pressão no Santa Cruz e olhe, vale ressaltar que sentiu pressão sem ter torcida em campo, né? Essa é a grande verdade, né? Porque se a gente está num período normal, sem pandemia, eu acho que o Itamar já tinha saído há um certo tempo. Então, até isso favoreceu a permanência de Itamar e mesmo assim ele não conseguiu permanecer. Né? O fato de não ter torcida em campo, eu tenho certeza que favoreceu demais, porque a pressão diminui muito. E nem assim Itamar soube aproveitar desse momento. Nem assim ele soube aproveitar. Não soube lidar com a pressão da imprensa, que essa já é conhecida quanto o Santa Cruz, né? A sua grande maioria, a gente sabe disso muito bem. Ele não soube lidar, se perdeu, né? Se perdia nas entrevistas, né? Começou a falar mal de uma diretoria que não contratava, segundo ele, promessas. Não vou entrar no mérito, mas o que eu entro no mérito é o seguinte: isso não pode vir a público, isso precisa ser tratado internamente. Veja, eu reconheço muito bem a nossa deficiência quando fala a respeito da nossa diretoria. É claro e evidente. Não é à toa que a torcida está lutando aí para mudar a cara do Santa Cruz. Mas veja, isso é uma coisa. O que você trata internamente é subordinação, você precisa tratar internamente. Não precisa trazer ao público. Você não precisa queimar um jogador a qual você não aprovou a contratação dele. Né? E você fazer uma entrevista para dizer isso. Foi o caso de Negueba. Então você imagina um ambiente para um Negueba, para qualquer jogador chegar onde o técnico não dá as boas-vindas para o cara. Então o Itamar ele foi se perdendo ao longo. Não sei se teve a ver realmente com a questão da família. Ele vira e mexe, ele falava muito essa questão da pandemia, se afastou da família, não poderia ir até Cuiabá. Não sei se isso possa ter pesado, né, contribuído. Mas que ele fez os números dele são bons, isso é inquestionável. Fez 33 gols, sofreu 16, mas o Itamar ele entra para a história de Santa Cruz como o primeiro técnico vice-campeão invicto e contra um Salgueiro, com todo respeito ao Salgueiro. Mas é a primeira vez que um clube do interior de Pernambuco é campeão do estado, em cima do Santa Cruz, por exemplo. Um time invicto. Então, sabe, isso vai ficar, isso está na história, não vai apagar. Amanhã ninguém vai lembrar de números de Itamar, não. Vai lembrar que o Santa Cruz, porque o Itamar passa, o Santa Cruz permanece. Amanhã vão lembrar o seguinte: o Santa Cruz foi o primeiro clube que perdeu um campeonato para um time do interior do estado. Então, isso fica marcado, né? Que a parte defensiva do Santa Cruz é boa, a gente sabe disso. Mas quando vai para propor o jogo do meio para frente, a transição que a gente sempre falou, a questão ofensiva, não acontece, gente. Não aconteceu. O Itamar não conseguiu dar liga. Ele não conseguiu dar liga. Esse esquema dele não bateu. Peraí, Hilton. Sabe, a gente via um time só... Oi. Compare os 3 anos de Série C e compare o elenco que Itamar Soube tem. Com o que Júnior Rocha teve e o elenco de Itamar é muito bom. Com o que Leston teve. É muito bom. Não existe. Não é muito bom. Não. Muito bom. Comparado com o que a gente teve nos últimos 2, 3 anos aí, a gente tá muito bem. A gente precisa repor peça, a gente sabe disso. Né? Você vê, ele perdeu um lateral esquerdo, ficou falando o tempo todo disso, gente, remoendo isso. Se ele remoía isso para fora, você imagina dentro do clube, como não deve ser. Sabe? Então ele é cansativo, ele fica batendo na tecla. Precisa da solução, Itamar. É o que você tem na mão. Agora, vai para o Oeste, um time que não tem pressão de torcida, um time que não tem pressão de imprensa, um time de empresários, assim como o Cuiabá, e de repente é um ambiente que ele se sente mais à vontade, de repente ele pode render mais. Sabe o que vai acontecer? Mas aqui... A posição do Oeste não tem como piorar mais.
Então, qualquer coisa que Não acontecer tem. vai ser uma melhora. Pronto. Aí os amantes de É, Itamachuri vão dizer, tá vendo? Melhorou o Oeste. Mas não tinha como piorar. Não tem como piorar. o Oeste hoje tem 3 pontos. Tem 3 pontos em 8 Pronto. Não tem jogos. como piorar. Então, se ele chegar lá e o time. 5 derrotas e 3 se ele chegar lá e o empates. time avançar, lógico, não tem como piorar. Porque já bateu no Pois fundo é. do poço, né? Só pode subir. Quando você vai no fundo do poço, você só pode subir, não tem pra onde Pois descer é. mais. Senhores, Então eu acho que é isso. Eu acho que valorizam demais a questão de Itamar. Sabe, Santa Cruz vai para frente, vai viver sem Itamar. Não vai ser o primeiro, não vai ser o último que vai passar por aqui pelo Santa Cruz. É isso. senhores, não querendo bancar o advogado de Itamar, mas é necessário tocar em um assunto relevante de que, apesar de não saber como cobrar, porque como o nosso integrante, que não está aqui hoje, Francisco, falou no nosso grupo de WhatsApp, lá do grupo do podcast, certos assuntos internos do clube se cobra, a diretoria não se expõe. Mas é preciso lembrar que Itamar vem solicitando peças desde o começo do ano e que a incompetente diretoria do Santa Cruz não trouxe peças para suprir a necessidade de Itamar. Apesar de, novamente vou falar, a gente saber que algumas peças foram oferecidas a Itamar, e pelo que ele fez na coletiva após a contratação de Negueba, a gente dá para notar que Itamar é difícil de se trouxer alguém que ele não indica, fica uma situação difícil. Ele criou um clima ruim naquela entrevista, dizendo que Negueba era abaixo do que ele precisava, né? Mas é necessário dizer também que desde o começo do ano Itamar pede reforços e a diretoria do Santa Cruz não trouxe. Como vocês disseram, os números mostram um aproveitamento muito bom, mas que para nós aqui do podcast, respeitando a opinião diferente, não dentro de campo isso não era o time, como a gente já vendo, era um time que se defendia bem, não ficava muito exposto aos ataques do adversário, mas até por isso era um time que era praticamente inofensivo ao adversário, né? Um time acanhado. Isso, um time que não pressiona o Imperatriz dentro de casa. Fez 2 gols, porque o Imperatriz é fraquíssimo. Mas se o Santa Cruz tivesse se imposto ofensivamente, era jogo para 4-5. Todo mundo viu isso. Mas vamos deixar o nosso amigo Itamar em paz. Ele vai para o Oeste. Deus o abençoe. Sucesso. Fala, Gerailton. Sucesso para Itamar. A gente deseja sucesso a Itamar. Os nossos comentários aqui não são pessoais. Não são pessoais. Nós desejamos do fundo do coração sucesso para Itamar. É isso que a gente deseja. E vamos falar agora sobre o outro lado da moeda. A chegada do Marcelo Martelotti, que vem de algum tempo parado, né? O seu último clube foi o Taubaté em 2017, 2018. E esse é um ponto negativo para Marcelo Martelotti, né? Já passou por aqui, nos deu um título em 2013, mostrando um futebol organizadíssimo, futebol de time que não saía dando chutão, de time que tinha um volante ali que ditava o volume de jogo do time, que era o Luciano Sorriso. Fez uma bela passagem em 2013 pelo Santa.
Saiu em 2013, depois do Pernambucano, foi para o rival Sport, depois foi para o rival Náutico e voltou em 2015, pegando o Santa Cruz na zona de rebaixamento da Série B e nos levou ao vice-campeonato da Série B daquele ano e ao acesso à Série A. Saiu no início de 2016 e depois voltou no final de 2017, naquela bagunça que o clube estava depois da gestão Alírio, que começou a ser uma bagunça a partir de junho de 2016 e culminou com a queda para a Série C em 2017. O que é que vocês acham da trajetória de Martelotti para chegar novamente ao Santa Cruz? Alguns têm criticado esse não trabalho, esse período sem um trabalho relevante, mas puxando pela memória, eu não me lembro de nenhum trabalho relevante de Marcelo sem ser no Santa Cruz. O que é que vocês têm a falar? Fala aí, Reginaldo. Veja só, Maurício, quando você, na sua fala anterior, falou da legitimidade da cobrança por reforços, não é nem incompetência da diretoria, é incompetência, é uma gestão catastrófica e é uma irresponsabilidade. Você está chegando quase no final do primeiro turno e você não tem um lateral esquerdo de origem, por exemplo. Então isso aí é fato. É uma diretoria incompetente, irresponsável. Sobre a chegada de Martelotti, existe alguns treinadores, tem algumas observações, existem alguns nomes que eles dão certo, eles têm uma certa sintonia com determinados clubes. Me parece ser o caso de Martelotti. Como é Hélio dos Anjos aqui no Sport, não é? Como é o próprio Dalpozo mesmo no Náutico, né? Existem treinadores que em determinados times eles dão liga. Jogadores, o mundo do futebol é assim. Eu, se fosse para contratar, eu iria atrás de outros nomes. Né? Eu acho Marcelo Vilar um nome interessante, que já era para ter tido uma oportunidade aqui no futebol de Pernambuco, num grande time. Né? Quando eu falo num grande time, pegando por base esses times numa divisão inferior. O próprio Daniel Paulista, que conseguiu acesso ano passado com Confiança, acho que era um bom nome. Mas eu acho que o Santa Cruz quis optar por algum nome que conhecesse as nuances e os bastidores do Santa Cruz, que é desestruturado. Então, um cara que já fez um bom trabalho, que já conhece a gente, que já conhece a nossa desestrutura, e que pegue um time que já está montado e faça esse time jogar mais. Então, eu vejo o nome de Martelotti, lógico, como um círculo, né? Uma coisa meio que cíclica, roda, vai bater nos mesmos nomes, mas é o que tem para hoje. Ô, Reginaldo, Diga. eu ouvi alguns torcedores do Santa Cruz falando sobre esse ciclo como se fosse uma doença do Santa Cruz. Mas esse ciclo é uma doença do futebol brasileiro, não é verdade? Quantas vezes Luxemburgo já treinou o Palmeiras? Não é verdade? Quantas vezes Mano o Muricy Menezes treinou São agora. Paulo? Mano Menezes. Mano Menezes está sendo cogitadíssimo para o Corinthians, novamente. Vai ser a terceira passagem, né? E isso. Então, assim, é uma coisa... Quantas vezes Abel Braga treinou o Fluminense? Não é? Quantas vezes Carlinhos treinou o Flamengo, né? Sempre um coringa. Isso é muito relativo. Quantas vezes Renato Gaúcho treinou o Grêmio? Então, assim, é uma questão de futebol nacional, em geral, né? Então, acho que ele tem potencial, tem conhecimento de futebol, ele é um treinador. Ele não desaprendeu, é lógico, ele passou um tempo, parece que teve um problema aí na família,
problemas sérios de saúde da família. E passou um pouco tempo afastado do futebol, mas ele não desaprendeu a treinar. Eu acho que vai vir com vontade, motivado. Enfim, eu torcer muito para que dê certo. Eu acho que esse time, na mão dele, pode render mais. Pode render mais ofensivamente falando. Isso não tira a necessidade de reforços. E isso não apaga a péssima gestão da diretoria de Santa Cruz na condução da contratação de reforços. Então, eu vejo que Martelotti foi mais uma ação preventiva, e aí a gente descobriu hoje, após a notícia estourar, que o que a gente achou estranho sábado pós-jogo, o silêncio, foi justamente que Itamar Sul tinha comunicado à diretoria que tinha recebido uma proposta e que ia sair. E aí foi feito um acordo entre Itamar e a diretoria de que ele só anunciaria quando o Santa Cruz tivesse acertado com outro nome. Então, no mesmo dia, anunciaria a saída de Itamar e anunciaria logo a chegada do outro treinador. E assim foi feito. Itamar anunciou sua saída e 2 minutos depois o Twitter do clube anunciou Marcelo Martelotti, que já estava contratado. Né? Vamos ver, acho que a gente pode ter peças, principalmente da base, tendo mais chance. Alguns jogadores que a gente até cobrava maiores oportunidades, alguns que não tiveram nenhuma oportunidade de ter mais chances, até chegar os reforços necessários. Agora veja, interessante, e na partida de sábado, não sei se vocês perceberam, Negueba entrou, ele sacudiu, teve uma bola lá na esquerda que ele fez uma firula, fez um cruzamento para dentro da área, deu voltando, a bola bateu na defesa, depois ele deu uma bicicleta, né, uma puxeta na bola. Ou seja, ele demonstrou em 17 minutos de jogo que ele era melhor do que Rangel, que já vinha vários jogos. E mesmo assim ele permanecia no banco. Entende? Então, assim, são essas insistências que também culminou a saída do outro treinador. E eu acho que agora com o Martelotti deve mudar a feição do time. Eu espero um time que agrida mais, um time que não corra tantos riscos, mas que ofereça risco aos seus adversários. Então, é um time previsível, um time pobre, é um time de repertório muito pobre, é um time que você sabe como é que ele vai jogar do início ao final do jogo, é um time muito horizontal. O Santa Cruz não tem jogadas ensaiadas, o Santa Cruz não tem tabelas nem triangulações, o Santa Cruz não tem penetrações de homem surpresa, mesmo com volante de qualidade, o Santa Cruz não tem aquele homem que vem de trás e finaliza. Inclusive é um time que finaliza pouco, veio a tentar para isso aos 40 minutos do segundo tempo do jogo passado, num jogo em que a marcação estava muito povoada, então ou você tem uma jogada individual, ou você tem chute fora da área, e aí o treinador vai para a coletiva e fala disso, quando isso é papel dele. Né? Eu acho que a gente vamos torcer para que Martelotti venha a desempenhar uma função dentro do grupo, a fazer com que esse mesmo grupo venha ofensivamente a render mais. Essa é a nossa torcida e essa é a nossa esperança. Eu acho que a opção por ele foi uma opção mais rápida no mercado de uma pessoa que já tem conhecimento do clube, da situação do clube, das nuances do clube, das mazelas internas do clube, e um treinador que já fez bons trabalhos. Então, uniu o útil ao agradável. Gerailton, como é que você viu esse anúncio aí de Marcelo Martelotti? Vejam, guardando as devidas comparações, quando a gente fala que Abel passou várias vezes no Fluminense, Luxemburgo no Palmeiras, Lugano possivelmente no Corinthians, eu acredito que as gestões não eram as mesmas nesses períodos. É o que eu acredito. Não pesquisei, não busquei nada sobre isso. Que é um pouquinho diferente do Santa Cruz, né? O Marcelo Martelotti, ele é a zona de conforto do Tininho. Fato.
né? É um cara que conhece realmente o clube, né? É um cara que com certeza não vai expor tanto a diretoria, né? É um cara que ele aparentemente é um cara que a diretoria tem uma afinidade, né? Parece que a comunicação é melhor, porque veja, quem não lembra de Tininho, né? Quando o Marcelo foi para o nosso arquirrival, o Sport, e Tininho soltou lá, né? Você pagou com traição. E agora Tininho foi buscar o traidor. Então você veja, torcedor. Veja, torcedor, você precisa parar para analisar. Não vai na empolgação. Em momento algum. Futebol é muito dinâmico. O treinador que não está contigo hoje, o jogador que não está contigo hoje, amanhã ele pode estar vestindo a camisa do teu time. Então não adianta entrar nessa pilha, né? Não adianta. Como foi ressaltado já aí, o momento do Marcelo hoje não é bom. A gente já sabe disso. Né? O último time foi o Taubaté não vai lá dar essas coisas na segunda divisão, na A2 do Paulista, né? Mas é um cara que tem identidade com o clube. É um cara que tem identidade. Sabe? De repente é isso que a gente está precisando, além de eu achar que o futebol, como o Marcelo vê, pelo menos até os últimos anos, né? Como o Marcelo vê futebol, como ele entende, como ele arma as equipes, eu prefiro muito mais da forma que o Itamar vinha montando o time. Né? Com certeza a gente vai ver um Santa Cruz insinuante. Se vai ganhar, a gente já não sabe. Né? Mas a gente vai ver um Santa Cruz propondo o jogo. O Marcelo não é de ficar com as linhas baixas. Né? Ontem, por exemplo, quem assistiu Cruzeiro e CRB, o CRB só empatou porque do começo ao fim jogou com as linhas altas, marcando lá em cima. E fez com que o Cruzeiro errasse e o Léo Gamalho matasse. Né? O Marcelo ele joga do mesmo jeito. Até então sempre foi desse jeito. Não sei se ele vem com outro entendimento. Ele joga com as linhas avançadas, ele propõe o jogo. A gente vai ver um André com muita qualidade, finalmente passando da linha do meio de campo, que com o Itamar ele era retraído. Né? Parece que ele era proibido de passar. Então eu tenho certeza que com a qualidade que o André tem, o André vai chegar muitas vezes lá na frente, vai ser esse fator surpresa que o professor Reginaldo falou, que a gente não tem hoje, né? Que a gente é um time muito previsível. Então a expectativa é essa, né? Eu gosto do Marcelo, eu gosto do estilo do Marcelo, da forma que a história que tem no Santa Cruz, o professor já falou, né? Acho que 2015 foi a mais marcante, chegou com o time na Série B, na zona de rebaixamento. E como o Maurício falou aí, levou ao vice-campeonato de 2015 da Série B e trouxe o acesso. Se tivesse mais 2 partidas, ele era campeão da Série B. Então, ele tem respaldo, sim. Né? Eu acho que é um cara de grupo, sabe? Eu acho que é um cara de grupo e é um cara... sabe aquele cara que vai fazer o elo time e diretoria? Eu acho que o Marcelo também faz isso, além de ser um bom técnico de futebol, e esse papel é um papel de gestão. Então, eu acho o Marcelo muito mais gestor do que o Itamar. Acho que é uma boa contratação. Agora vamos esperar para ver como é que está o Marcelo, né? É isso, senhores. E peço aos torcedores do Santa Cruz, aqueles que gostaram da saída de Itamar e aqueles que não gostaram, aqueles que gostaram da chegada de Marcelo e aqueles que não gostaram, que torçam pelo Santa Cruz. Torça, você que não gostou, torça para morder sua língua, para queimar sua língua. Você que gostou, torça para que dê tudo certo. Somos torcedores do Santa Cruz acima de qualquer técnico, diretor, jogador e qualquer coisa que venha acontecer no clube. Entrevistando o Johnny Guimarães, líder do IPC, mais uma entrevista que conseguimos, né? Mais uma entrevista importante. Então convido vocês, essa entrevista deve estar indo ao ar na quinta-feira pela manhã, então convido vocês a ouvirem e compartilharem essa entrevista quando ela for ao ar. E, senhores, o até logo de vocês. Rapaz, até logo. Professor, paz honra da casa. Até logo, até logo, até logo. E foi uma terça-feira agitada, né? Mas rei morto, rei posto, e vamos embora.
como no Santa Cruz nada é fácil, nunca foi, não ia ser agora. Vamos que vamos, a gente está acostumado a levantar a poeira e dar a volta por cima. Vamos lá, torcida, vamos acreditar. Dias melhores virão. Então é isso, senhores. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Viva!